Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, para a gente falar sobre as premiações do Campeonato Brasileiro, quem mais faturou nesse ano em premiações, não só no Campeonato Brasileiro, no ano inteiro. Além do faturamento, a gente vai falar aí, terminou o Campeonato Brasileiro, Brasileirão Betano, vamos falar dos jogadores mais premiados do Brasileirão Betano. E ainda, falar dos clubes que mais cresceram como instituição, sócio-torcedor. Muita coisa para a gente falar, porque é o balanço do ano de 2024 que, é claro, tem o Botafogo no topo da cadeia. Agora, em relação a sócio-torcedor, a gente tem algumas situações que permanecem, né? Por exemplo, gigantes, Palmeiras, com um número absurdo de sócio-torcedores, permanece no topo, mas alguns clubes realmente perderam quase metade dos sócio-torcedores por conta de uma campanha ruim. Galera, que isso, abandonando o barco, legal, né? E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. E a gente pede a você que está assistindo esse vídeo, independente da sua torcida, do clube do seu coração, para seguir aqui o nosso canal. Estamos com a meta de chegar ao final de 2024 a 40 mil inscritos aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Estamos chegando a 36, vão faltar menos de 4 mil inscritos. A gente pede muito o seu apoio, a sua moral. Começa no seu like. Você deixando o like nesse vídeo, você ajuda demais o canal Dois Toques. Vamos lá, gente. Primeiro, falar de grana, falar de faturamento, né? É claro que premiação, quando a gente fala em premiação, a gente pensa em taça, em título, né? E em nível nacional, a gente pode pensar aí a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e a Copa Intercontinental. Não dá para falar dos estaduais porque, por exemplo, o estadual do Rio de Janeiro nem paga mais, né? Não tem nem premiação. Você vê a situação horrorosa do campeonato organizado pela Ferj, né? O Campeonato Carioca não paga nem o campeão. É um tapinha nas costas e tá tudo certo. Mas os outros campeonatos, em torno de premiação, a gente vai ver aí o ranking dos times da Série A e o Botafogo é o único que ultrapassa a marca de 200 milhões de reais, né? É o único clube brasileiro que conseguiu ultrapassar em premiação as cifras de 200 milhões de reais. O G4 de premiação tem Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo. Aí seguidos por Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Cruzeiro, Grêmio Internacional, Bahia, Vasco, Bragantino, Juventude, Furacão, Vitória, Cuiabá, Atlético Goianiense e na lanterninha em termos de premiação, o Criciúma, na lanterna aí faturando apenas 5 milhões e 600, tá? O Botafogo chegou a uma quantia em milhões de 261,41 milhões de reais. É muita coisa. É muita coisa em termos de premiação. Para vocês terem uma ideia, a diferença do Botafogo para o Flamengo foi 261,41 milhões e o Flamengo com 178,36 milhões. Não chega nem aos 200 milhões. Isso porque, é claro, o Botafogo avançou às oitavas de final da Copa do Brasil, e a gente sabe que a Copa do Brasil tem uma premiação robusta, né? O Botafogo poderia ter conseguido até muito mais se avançasse, mas morreu ali na Copa do Brasil nas oitavas de final, então ele ganhou a premiação de oitavas de final. Como disputou a Libertadores, ele já chegou na terceira fase, né? Então o Botafogo já chegou na terceira fase enfrentando o Vitória da Bahia. Então ele recebeu a premiação de terceira fase e de oitavas de final. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebeu a premiação máxima. Na Libertadores, recebeu também a premiação máxima. E recebeu premiação também na Copa Intercontinental. Pela participação, o Botafogo embolsou um dinheiro bom, né? Agora, para vocês terem ideia, só na Libertadores da América, olha como esses torneios internacionais pagam absurdamente. O Botafogo faturou 202 milhões, só na Libertadores da América. Vale lembrar que o Botafogo iniciou na pré-Libertadores, na segunda fase, né? Depois veio a terceira fase e aí entrou na fase de grupos, né? Então o Botafogo só em Libertadores faturou 202
milhões. E aí teve a farpelinha de Intercontinental, de Copa do Brasil, mais o faturamento máximo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou aí 178 milhões, só o título conquistado na Copa do Brasil rendeu 93 milhões de reais ao Flamengo, né? Uma premiação milionária. O Flamengo ainda chegou em quartas de final de Libertadores, foi eliminado pelo Peñarol, né? Chegou também na terceira colocação de Campeonato Brasileiro, né? Então teve aí um bom rendimento, né? E o Galo? O Galo ficou atrás, e muita gente falando assim, pô, mas o Galo não ganhou nada. Mas o Galo foi finalista da Copa do Brasil, e o Galo foi finalista da Libertadores. Então a grana que o Galo embolsou foi aproximadamente... Na verdade, o Flamengo ganhou 178 milhões, o Galo ficou só com 6 milhões a menos. Tá? O Galo embolsou 172 milhões. É muita grana, né? Seguido do São Paulo, que ganhou a Supercopa do Brasil no início do ano em cima do Palmeiras e fechou ali um pouco mais de 100 milhões, 101,8 milhões, tá certo? Então esses são os 4 clubes que faturaram mais no futebol brasileiro e no futebol sul-americano, o Botafogo por conta da Libertadores, o Cruzeiro até aparece ali com 62 milhões por conta do vice da Sul-Americana, né? Mas veja a diferença de milhões entre a Libertadores e a Copa Sul-Americana. O Galo, que foi finalista da Libertadores, ele fatura basicamente mais de 170 milhões, quase o dobro. É muito mais, aliás, é quase o triplo, né, do que o Cruzeiro chegando na final da Sul-Americana embolsou. Tem uma diferença que o Cruzeiro morreu nas fases iniciais de Copa do Brasil e o Galo foi até a final, né? Então você tem aí uma diferença. Agora, os milhões embolsados nem sempre ditam o ritmo do crescimento institucional do clube. E aí falando principalmente de sócio-torcedor, né? De sócio-torcedor. No ranking de sócios, a gente teve aqui, a olhos vistos, um aumento muito grande em Botafogo, o motivo é óbvio, Cruzeiro e Vasco da Gama. Cruzeiro porque o torcedor acreditou que poderia pintar um título sul-americano. O Cruzeiro, eu ouso dizer, né, ele não teve, em termos de resultado final, nenhum crescimento de 2023 para 2024. A SAF do Cruzeiro, com o Ronaldo, ela foi uma SAF pé no chão, colocou as contas em dia, manteve o Cruzeiro na Série A com vaga na Sul-Americana, e o Cruzeiro não conseguiu avançar, porque no planejamento era, conseguimos vaga na Sul-Americana 2024, vamos conseguir vaga na Libertadores em 2025. O Botafogo, por exemplo, avançou nesse nível. Em 2022, o Botafogo, no primeiro ano de SAF, permaneceu na Série A com vaga na Sul-Americana. Em 2023, o Botafogo brigou por título e foi para a Libertadores. Em 2024, o Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. Então o Botafogo está subindo degraus assim, violentamente, né? O Cruzeiro, por mais que nos resultados tenha permanecido no mesmo lugar, eu não acho que institucionalmente o Cruzeiro tenha permanecido no mesmo lugar. Talvez nem esportivamente, porque o Cruzeiro poderia ter sido campeão da Sul-Americana. O Cruzeiro foi finalista de um torneio sul-americano. Eu acho que isso coloca o Cruzeiro níveis acima do que ele estava. Níveis acima. Ele brigou até a última rodada por vaga na pré-Libertadores. E é claro que o número de sócio-torcedor vai responder. Para a gente ter ideia, o número de sócio-torcedores do Cruzeiro cresceu demais, demais. O Botafogo, por exemplo, ele estava com mais sócio-torcedores que o Cruzeiro até 2 semanas. Agora deu uma queda, né? Teve uma perda aí de aproximadamente 200, 100 e poucos sócio-torcedores. E para vocês terem uma ideia, o Cruzeiro cresceu tanto, o Cruzeiro estava em 60 e pouco, cresceu para 81.004 sócio-torcedores. O Botafogo, que estava com 81.100, ele chegou agora, fechou hoje, né? No dia 13, com 80.977. Uma diferença de 50, nem 50 entre Cruzeiro e Botafogo. Eu até acredito que o Botafogo feche o ano de 2024 com mais sócios-torcedores do que o Cruzeiro. Mas Vasco da Gama, por exemplo, que tinha caído muito,
O Vasco subiu para 62 mil sócios torcedores. O Vasco chegou a ser, no Rio de Janeiro, o último, abaixo do Fluminense. E agora o Vasco deu uma subida. Qual o motivo? Nenhum. A torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada, uma torcida muito fiel, e o Vasco cresceu, apesar de ter tido uma queda vertiginosa, ele cresceu e chegou ali a 62.153 sócios torcedores. A lista tem o Palmeiras na frente, né? Com 197.327 sócios torcedores. É incrível. E é claro que isso tem a ver com, anualmente, o Palmeiras competir. O Palmeiras compete anualmente. O estádio do Palmeiras, a arena do Palmeiras, é uma arena muito confortável, que as famílias se sentem muito à vontade, né? Você chega cedo na arena do Palmeiras e as famílias têm onde, né, se divertir, comer bem, depois tem o jogo. Tem ambientes dentro do estádio com show. É muito bom. Para quem é torcedor do Palmeiras sabe. O Atlético Mineiro talvez seja a maior surpresa. Está bem atrás do Palmeiras, mas o Atlético Mineiro agora é o vice-líder, né? E está com 113 mil sócios torcedores. É claro que a gente está contando os sócios que pagam, né, gente? São os adimplentes. E inadimplentes não dá, né? Porque aí o cara vira sócio torcedor só para ir num jogo, terminou a temporada, não paga mais. Não conta, não conta. A gente está contando aqui sócio torcedor que paga em dia, tá? Então o Atlético Mineiro está aí com 113 mil. Deve ter uma queda? Acredito que sim. Acredito que vai ter uma queda, tá? Principalmente por conta dos resultados esportivos, mas até o momento o Atlético Mineiro manteve-se ali na vice-liderança. Seguido pelo Internacional, que já teve 145 mil sócios-torcedores, já foi o maior programa de sócio-torcedor do Brasil. Hoje está em terceiro com 107.265 sócios-torcedores adimplentes, tá? Quem teve a maior queda foi o Grêmio. O Grêmio estava com mais de 100 mil sócios-torcedores, ele teve uma queda brusca, principalmente pelos resultados muito ruins, né, esportivamente falando. Está com 98 mil sócios-torcedores. 98.153 mil sócios-torcedores. E aí vem Cruzeiro com 81 mil, Botafogo com 80.977, né? E o Flamengo que teve talvez a maior queda de adimplência, né? Porque se for contar o número de gente que está inscrita como sócio e não paga, o Flamengo tem mais de, 300 mil sócios torcedores e tal, mas não pagam. Então acaba não contando para o caixa do clube e nem tem benefícios. Isso aí não adianta, né, galera? O que adianta é o torcedor, o sócio torcedor que se inscreve e paga mensalmente, anualmente, né? Ou seja, ele sim faz com que institucionalmente o clube cresça. O Flamengo está atrás do Botafogo. O Botafogo no Rio de Janeiro é o clube hoje com o maior número de sócios torcedores. O Flamengo tem 77.577 sócios torcedores, seguido pelo Bahia com 75 mil. E aí vem o Vasco em nono, bem abaixo, né, com 62 mil. Os outros, por exemplo, São Paulo com 57 mil, Fluminense com 49 mil, Santos com 46, Fortaleza com 43 mil, interessante, hein? Acima do Corinthians com 43 mil sócios torcedores, o Vitória com 40 mil, o Atlético Paranaense com 40 mil, Ceará com 36 mil sócios torcedores, veio o Curitiba com 30 mil, o Sport com 26 mil e o Criciúma com 16 mil, é o top 20, tá? Esse top 20 deve mudar de posição. Acredito que o Botafogo chegue a mais de 81 mil até o final desse ano, talvez ultrapassando aqui o Cruzeiro, que está na quinta colocação. Bom, a gente mostrou aqui os clubes, né, que cresceram muito institucionalmente, isso tem a ver com o resultado esportivo, e é claro que o faturamento dos clubes acaba obedecendo aos resultados esportivos. Em termos de premiação individual, o Brasileirão Betano premiou vários jogadores, né? Os que mais ganharam foram Wesley do Internacional, né, com 9 prêmios, Wesley do Internacional. O João Ricardo, goleiro do Fortaleza, teve 8 prêmios, seguido ali do Gerson do Flamengo, muito premiado também, o Garro do Corinthians. Então foram jogadores que estiveram aí no topo das premiações, mas o topo do topo é o Luiz Henrique, né, que foi o craque do Brasileirão Betano, logo depois de ser o rei da América. Luiz Henrique tirando muita onda nesse ano de 2024. Pela bola que tá jogando, é titular fácil da seleção brasileira no lugar do Savinho, né? Eu fico por aqui, gente. Um abraço grande. Peço a vocês, deixem um like aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Valeu!